Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Otávio e hoje estou com meus amigos não tão invisíveis Tots Olá. e meu amigo mais invisível, João. E aí, pessoal? Você pode me ouvir, mas não pode me ver. E aí? Vocês podem ver apenas uma imagem, um fragmento, um resquício desse ser. Uma fração da minha persona. Uma fração, exatamente. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre aquele trabalho que poucos de fato veem e até de certa forma reconhecem ele como um trabalho, o trabalho dito como invisível, que a gente vai estar explanando melhor aqui durante a discussão desse desafio. Então, É o trabalho do presidente da República, né? o trabalho do presidente da República, o Sim. trabalho Não. Aí não é invisível, ele é inexistente. É verdade. Deveras. Mas então, vamos ao desafio proposto por mim, que era escreva uma Escreva uma. Escreva um pigarro. Escreva um pigarro, muito que bom. Escreva uma história em que um ou mais personagens realizam um trabalho invisível. Os pontos bônus era que não existe reconhecimento do trabalho, o personagem se demite de sua função ou o personagem também é beneficiado pelo trabalho invisível de outro. Então vamos ao primeiro texto dessa leva, que tem um cheiro peculiar, por assim dizer. Chorume. Eu estava na sala de espera do dentista quando a notícia saiu no jornal. Lembro muito bem porque uma senhora sentada do meu lado soltou um pff bastante alto e falou, para ninguém em particular: Mas quem é que essas pessoas pensam que são? Tirei os olhos do meu romance amarelado para mirar a TV fixada na parede. O jornal matinal anunciava uma greve dos garis e catadores de lixo. A imagem saiu do estúdio e passou para a rua, onde vários funcionários, todos uniformizados, seguravam erguidas vassouras e faixas pedindo melhores salários e condições mais dignas de trabalho. Voltei-me então para a tal senhora, que agora se limitava a balançar a cabeça enquanto mantinha os olhos atentos na TV. Ela usava algo que parecia um casaco de pele, mas certamente não era de verdade, e vestia uma estampa de oncinha. Os brincos dourados eram enormes e pesados, fazendo esticar o buraco da sua orelha que mais parecia um rasgo. O seu cabelo era muito loiro, mas as raízes brancas denunciavam a verdade, que a cara cheia de botox também tentava esconder. Baixei a cabeça novamente para o livro antes que ela decidisse emendar uma conversa comigo. No dia seguinte, a caminho do trabalho, as ruas estavam sujas como se fosse o carnaval. Jornais, folhas secas, panfletos, garrafas de plástico e latas de cerveja para todo lado. Era incrível a quantidade de lixo que as pessoas produziam em 24 horas, e isso era só a parte que eles jogavam na rua. A cena se repetiu nos próximos dias, o lixo só aumentava. O constante fluxo de carros fazia o lixo se acumular na beirada das estradas. No prédio onde eu trabalhava, o lixo já tinha começado a atrair moscas e fazia escorrer pela calçada um chorume cujo fedor se sentia de longe. Eu seguia trazendo o lixo para baixo, como a patroa mandava. No meu bairro, a coisa estava muito pior. Lembro que um dia fui comer no carrinho de cachorro-quente que ficava perto da estação de metrô, e escutei no radinho do vendedor que o prefeito se negava a conceder qualquer aumento, argumentando que a situação econômica não permitia. Era preciso ser patriota e ajudar o país nesse momento de dificuldade e arroxo fiscal. As ordens vinham de cima. No dia seguinte, quando cheguei no trabalho, encontrei o Wilson, o porteiro, encarando o lixo todo espalhado pela calçada na frente do prédio. Perguntei o que tinha acontecido, e ele explicou que uns cães tinham rasgado o saco para pegar uns ossos. Ajudei o Wilson a limpar a calçada, mas o lixo continuou ali na frente. Então veio a chuva, e o que antes era um incômodo passou a ser um problema muito real. Em menos de uma hora de chuva, as ruas estavam alagadas, os bueiros estavam todos entupidos, não tinha para onde a água escorrer. As redes ficaram lotadas com vídeos de carros boiando e comércios inundados. Os jornais já não falavam sobre a greve, apenas mostravam as consequências terríveis da falta do serviço e quanto prejuízo isso causava. Alguns grupos de moradores tentaram se organizar para resolver o problema, como bons patriotas. Arranjavam uma caminhoneta, carregavam todo o lixo e se dirigiam até um lixão, onde descarregavam. A minha patroa foi uma dessas, mas quem teve que carregar o lixo no carro fui eu, dela e da amiga dela que mora no apartamento do quinto andar. E quando chegamos no lixão, ela nem abriu a porta. Ficou dentro do carro no ar-condicionado com a amiga enquanto eu descarregava a caçamba.
Na volta, choveu, e fiquei toda ensopada na caçamba, pegando um vento frio dos infernos. A patroa ainda fez o favor de me deixar direto na estação do metrô, mas eu sabia que era só porque ela não queria que eu entrasse na casa dela trazendo aquele cheiro de lixão. Na semana seguinte foi a mesma coisa. Ela me chamou para carregar a caçamba da picape e fomos até o lixão. Chegamos lá já abaixo de chuva. Ela e a amiga tinham trazido uma caixa com vários esmaltes para se distrair enquanto eu descarregava o lixo. Não demorou muito até eu ficar ensopado até a alma. Me aproximei da janela do motorista e dei uma batidinha no vidro. A minha patroa se virou para mim e logo fez uma careta. Fiz sinal para ela abrir a janela. Diz logo, Berenice. Esse cheiro tá insuportável, credo. Tem aqui uma coisa para a senhora. Que é que você tá fa... Antes dela terminar a frase, eu despejei no colo dela um saco de lixo orgânico da segunda-feira passada. Por um momento, ela não sabia o que fazer. Levantou as mãos e ficou paralisada assistindo o chorume escorrer entre os dedos cheios de anéis brilhantes. Acho que eu nunca vou esquecer a expressão que ela tinha na cara, uma mistura de nojo com descrença. Enquanto isso, a amiga dela saiu pela outra porta e correu na direção de saída do lixão. Quando eu comecei a despejar um segundo saco de lixo dentro do carro, ela finalmente acordou e saiu pela porta que a amiga tinha deixado aberta. Eu continuei e despejei todo o lixo ali dentro. Quando terminei, tranquei as portas e atirei a chave o mais longe possível, no meio do lixão. Tirei ainda as bandeirinhas verde e amarelas que ela tinha colocado na janela e enfiei dentro do cano de descarga. Me sentindo leve, comecei a caminhar de volta para casa e vi que o sol começava a aparecer no meio das nuvens. Mas então temos aqui uma revolta do proletariado com a classe É. opressora, com a classe burguesa. Como se diz, inspiração no episódio passado. né? Inspiração Não. no Manifesto Comunista, agora temos efetivamente como a revolta deve ocorrer. Eu acho que Difícil agora, escutando o Tots lendo, uma das minhas partes favoritas deve ser aqui. Tirei ainda as bandeirinhas verde e amarelas que ela tinha colocado na janela e enfiei dentro do cano de descarga. Porque isso é muito metáfora. Tirei e enfiei no cu dela. Basicamente. Exatamente. Enfiar a bandeira no cu, né? Muito bom. Eu Mas também é gosto difícil bastante. é difícil falar de trabalho invisível sem falar de luta de classe também, né? Uhum. Ah, sim. É impossível até, de certa Impossível. forma, Uhum. né? Então... Então, você quis abordar mais diretamente uma empregada doméstica mesmo, dentro dessa temática? Não foi, assim, a princípio não era Uhum. bem, o que eu queria fazer inicialmente, o meu plano era pegar usar aquele ponto bônus de duas pessoas, né, Uhum. que tinha, Alguém era e a beneficiado pelo trabalho princípio, invisível do outro, isso? Ok. e a primeira coisa que eu tinha pensado era fazer uma enfermeira. Ia ser a principal e daí eu ia colocar em algum ponto talvez uma empregada doméstica. Mas aí depois eu tive essa ideia sobre os garis e trabalhadores do lixo e comecei a escrever isso. Comecei falando sobre essa greve, né, dos garis e comecei a imaginar essa situação do que aconteceria com o lixo se acumulando. E a minha ideia era ir indo mais nesse absurdo, assim, de tipo, eles estão pedindo condições dignas, esse aumento de salário, o governo não está querendo dar, Uhum. e começa a se acumular lixo, e daí eu ia só indo pro mais absurdo, porque nunca ia ter, o governo ia querer dar o que eles queriam, e o lixo ia continuar se acumulando. Lembre-se que o mais absurdo é real. Eu já chego num comentário sobre isso, inclusive. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu comecei a ler dos garis foi Boris Casoy. Vários casais, sim. Mas aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei nessa parte, e eu já falei várias vezes aqui, né, que meu processo criativo é ir vendo onde o texto me leva, né? Uhum. Então eu não sabia exatamente onde ia acabar, só a princípio eu só queria ir levando para esse lado mais absurdo. E quando eu tive essa ideia das pessoas começarem a fazer tentar fazer a parte delas, né? E a Dos princípio eu bons pensei, ok, pode ser. patriotas. Sim, mas a princípio eu pensei como uma coisa boa. Eu pensei, tipo, ok, organizações de bairro e coisas assim começam Uhum. a fazer. Mas depois eu lembrei que isso é muito usado pelos neoliberais, né? De, tipo, de individualizar as coisas, né? Aquela A frase não interferência do Estado, né? do, do JFK, né? Que é tipo, it's not what your country can do for you, it's what you can do for your country, né? É, E seja você mesmo o seu lixeiro, né, cara? sim. E Eu quero um trabalho bem feito, né? e aí eu
eu liguei isso com os patriotas e a princípio a minha personagem era uma estudante universitária que talvez ia ser uma estudante de medicina ou algo assim, que ia estar indo pro hospital universitário. E aí quando eu cheguei nesse trecho que eu comecei a descrever os patriotas juntando o lixo e levando, eu pensei, peraí, se eles são patriota, brasileiro de classe média, eles não vão meter a mão no lixo, eles vão pedir para os empregados Claro. meter. Uhum. E aí eu achei que ia ficar mais legal se eu colocasse o texto do ponto de vista da empregada. Aí eu Uhum. peguei e troquei, voltei atrás e mudei a personagem para ser a empregada quem contava a história. Uhum. E aí a partir daí comecei a focar nisso, né? O ponto de vista bem deixou de ser macro, né? No começo Sim. ali ele começa a contar a situação macro e voltou para ser do ponto de vista dela, Uhum. quando ela passou a ter que descarregar o lixo da patroa lá. Uhum. Eu É, quero isso foi legal. levantar 2 pontos aqui que me incomodam muito, que um é até a culpa me incomoda muito, um deles me incomoda muito, o outro é meio que, um acidente reflexivo, que eu só descobri que era uma mulher quando você fez ela se referir assim com Mesma um coisa. adjetivo feminino, né. Uhum. Pois é. Porque só que daí eu parei pra pensar, nós como homens, talvez a gente faça a conexão direto que é um personagem homem, né, talvez possa ser Uhum. isso também. Hum, Mas esse é o mínimo. O outro é que, ela foi a responsável por, ah, deixa eu ver se eu acho a parte do texto que fala isso, pra me expressar melhor. Ah, ela tá fazendo um trabalho extra, né, bem dizer, o trabalho invisível e extra, porque não é a função dela fazer isso aí, tirar o ir lá com a mulher no carro, despejar coisas da caçamba e tudo mais. Ela é uma empregada doméstica, a função dela é o quê? É limpar a casa, né. uhum. Então tem também muito isso desse aproveitamento, né, cara, que é A nova você faz trabalho situação, que né? não é da tua função, faz Uhum. trabalho que não é da tua função, você não tá ali pra isso, não tá recebendo ali pra isso. Você tá fazendo um extra e vai sendo cada vez mais jogado, acumulado, coisas que você, entre aspas, entram na tua função, né. Isso me lembra a aquela mulher que tinha levado o filho pra ficar na casa da patroa dela, Ah, o daí ela foi É, morreu num é, o que acidente. caiu Uhum. do. isso, esse aí, cara, nossa senhora, Uhum. puxa muita coisa, É sabe, porque engraçado. a gente vê A, essas coisas acontecendo, então a Lígia falou a mesma coisa quando eu contei pra ela o conto. pois é. Ela lembrou desse. E uma situação que me veio à cabeça quando eu tava pensando nesse tipo de pessoa que faz isso de pegar a empregada pra fazer o trabalho por ela, é Uhum. uma foto que ficou famosa na época que estavam tendo as manifestações acho que era do Fora Dilma, Hum. do impeachment, e foi uma família assim de classe média de São Paulo que estava lá todos protestando com faixa, tipo, todos muito bem penteadinhos, né, muito limpinhos Uhum. assim. Eles estavam lá protestando com camisa do Brasil e tava a empregada junto, negra, acho que ela era, empurrando o carrinho de bebê, tipo, junto, Nossa tipo, senhora. levaram ela junto no protesto para empurrar o carrinho de bebê enquanto eles protestavam para Pra tirar a para tirar Caraca. o presidenta. PT. Né? Uhum. É, porque do jeito que tava, não dava mais, né? Não. Eu gostei bastante do teu texto, mas é aquilo que o João falou é bem real. A realidade ela consegue superar até mesmo a ficção. Quando chegou na greve dos garis, eu lembrei de duas greves, né? A greve dos caminhoneiros, que ocorreu, Uhum, mas uhum. essa que não deu em nada, no fim das contas, porque até teve a piada do 7 de setembro comemorado com a gasolina R$ 7. E na época da greve a gasolina tava tipo, se eu não me engano, tava R$ 4 a gasolina. Se eu não me engano, mas não é tipo. Era uma outra situação, uma situação bem diferente e teve uma movimentação muito maior. E a segunda é o break dos apps, que é a greve mais recente que ocorreu dos motoboys, principalmente que trabalham pro iFood, né? Por melhores condições de trabalho, porque até um certo partido novo aí celebrou quando conseguiram tirar vários direitos dos motoboys. Delícia. E aí foi feito todo um movimento de break dos apps, mas qual que é a parada que a realidade supera a ficção? Recentemente foi descoberto que, se eu não me engano, foi o iFood mesmo que pagou agências para entrarem em grupos de Facebook que tem motoboys e gerar conteúdos anti esses grevistas, tipo, em forma de meme, sabe? Tipo,
Break dos apps é só pra quem não tem que fazer corre, para instaurar um sentimento dentro da comunidade de motoboys de que quem tava fazendo greve era só porque já tinha dinheiro garantido, que a greve não ia trazer nada de bom pra eles. Enfim, e, tipo, como é que tu supera isso, maluco? Como é que tu vai além disso, entendeu? Que delícia, hein, cara? Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, tipo, que aqui no teu texto, né, tu quase vai pro lado que você falou, né, da comunidade se unindo pra resolver a situação, mas no fim das contas não existe isso, né? No fim das contas, no teu texto, tu mantém, tipo, a empregada doméstica é a que vai continuar limpando Uhum. quanto pior ficar a situação. Mas a realidade ainda dá um jeito de ser mais. Não digo surpreendente, né? Acho que desoladora do que a ficção nesse aspecto, né? Mas Mais é extrema. mais extrema. Mas eu gostei muito da revolta catártica que ela tem de encher a caminhonete de lixo, né? Eu gostei muito da E, ilustração de você falando do churume escorrendo pelos dedos e os pelos anéis, dedos de cara. Aquela anéis, ali é é. muito. Aham. Sim. Essa foi engraçada, porque na primeira vez que eu terminei o texto e eu não tinha escrito assim esse pedaço, que tipo, ela jogava o lixo e daí a mulher ficava ali meio atônita e quando ela começava a jogar o segundo, a mulher saía do carro. E depois, quando eu tava andando na rua, eu tava pensando no texto ainda e me veio essa cena da mulher meio velha, assim, com os anéis Uhum. dourados e o churume escorrendo. E daí eu pensei, e o que eu tinha descrito era só que o saco tava cheio de churume, porque ela tinha Aham. guardado o saco da semana passada. Sabe quando você pega aquele saco de lixo orgânico Sim. que já tá ali há muito tempo, começa, já tá cheio de churume. E daí eu pensei, não, fica muito melhor se eu trocar essa cena e descrever o chorume passando bem no meio, é muito mais simbólico, né? O chorume passando no meio Uhum. do anel caro. Aí eu voltei e alterei esse parágrafo com essa cena. Nossa, ficou muito bom. Eu Muito gostei boa, velho. bastante da construção e compartilho com o João o sentimento de só identificar que era uma mulher quando você efetivamente começa a descrevê-la no feminino, né? É. Porque. Sim, mas é porque como é em primeira pessoa, também tava muito impessoal. Tanto que quando É, eu exato, troquei o tá neutro, personagem. né? A Sim, descrição. quando eu troquei de uma universitária pra. E antes era tipo uma universitária de classe média. Então antes era ela que morava no prédio e era ela que via ali. O porteiro era do prédio dela, o Wilson ali, né? Uhum. Uhum. E daí quando eu voltei. Tanto que quando eu troquei, eu nem alterei tanta coisa assim. Da Né? descrição. Então, tipo, porque não dizia muita coisa sobre Uhum. ela, então não precisei alterar muita coisa. Curiosamente ou não, né, nossos três textos aqui retratam trabalhos invisíveis e retratam trabalhos invisíveis de mulheres, né? Que é Pois um. que é quem É o normalmente que faz, né? normalmente faz o trabalho invisível, né? Exatamente. O que eu queria, como eu falei, eu queria fazer das enfermeiras, que é outra profissão que é muito invisibilizada pelo trabalho dos médicos, né? Tipo, se alguém, tipo, se a pessoa se curou, Eclipsada até, né? agradece em primeiro lugar a Deus, em É. segundo lugar ao médico, Uhum. né? E a enfermeira, claramente ninguém se lembra. Na verdade, a enfermeira E daí, é muito comum ter comentário com rancor da pessoa ser maltratada por enfermeira, atrelar muito essa imagem, como se a enfermeira não tivesse lá atendendo 1.500.000 pessoas ao mesmo tempo, né? é, e daí eu acabei chegando nos garis porque eu fiquei pensando nisso, de um trabalho também que é muito invisível, porque você, tipo, a enfermeira, ok, você não dá o crédito, mas você vê, ela tá tratando de ti, né? A não ser que seja inconsciente. Mas o gari, ele, tipo, literalmente, antes de tu acordar, ele tá lá Uhum. limpando, e Sim. o caminhão de lixo tá lá passando no meio da madrugada quando você tá dormindo. Então, literalmente, você não vê. É tipo mágica que o lixo some da rua todo dia. Exato, Na minha exato. rua, literalmente, o caminhão passa ali pelas 3 da madrugada. É. Só não se aplica ao trabalho, a questão de não ver, porque a rua é muito silenciosa e parece que tá quebrando a rua toda vez que o caminhão passa por Ah, aqui. sim. Sim. Mas é Também isso, já tipo. Mas em ruas mais movimentadas, que não são tão silenciosas, na minha antiga casa, na casa dos meus pais, tipo, não via. Um dia você colocava o lixo pra tirar e no outro dia o lixo tava vazio. E é isso aí. Duendes. É uma boa. Só que é interessante, né? Você retrata dois trabalhos invisíveis, né? O do gari e o da empregada doméstica, né? E de Uhum. certa forma, até mesmo o do porteiro não deixa de ser, porque dada a situação, ele também começa a limpar, entre aspas, né, naquela cena, o lixo que tá na frente do apartamento, né? Uhum.
Mas muito que bem. E tinha mais alguma pergunta pra te fazer? Ah, Aí quando você mudou a direção da história, você já tinha meio que planejado que ia ser isso, eventualmente a empregada se revoltar e acabar com a caminhonete da patroa, se demitir, simbolicamente se demitir dessa forma? Não, também foi algo que me ocorreu quando eu tava imaginando essa cena, né? Fui escrevendo ela chegando lá e jogando o lixo, e daí eu já tinha pensado na parte da chuva, que a chuva ia deixar tudo mais complicado. Uhum, Ahn, e daí pensei nessa cena dela voltando de lá com na caçamba do carro, toda molhada e ficando indignada. E aí foi aí que eu tive a ideia dela jogar o lixo todo em cima da patroa. uhum. A cena da chuva foi bem interessante pra mim, porque aqui recentemente teve uma semana de chuva, assim, que alagou várias cidades aqui da região. Inclusive, Videira teve um vídeo que viralizou que era de um cara em cima de uma geladeira, saca? Tipo, nadando pela rua, saca? Negócio Cara, bem apocalíptico mesmo. Cara, e tipo assim, isso também ocorre por conta do lixo, mas aí não é o lixo que o gari não pega, né? É o lixo que as pessoas simplesmente jogam na rua, metem em bueiro. Então, tipo, é um descaso muito grande, né? Uma situação muito complicada. Então, já acontece isso, a gente tendo esse serviço acontecendo, né? Esse trabalho invisível. Imagina não tendo, né? O negócio ia pro caralho muito mais rápido. é. E com esse episódio a gente instiga os garis a se rebelarem. É. Você tem mais alguma pergunta, João? Não, não. Acho que foi tudo coberto já nos meus Thoughts, comentários. alguma pergunta ou comentário? Não, só que outra reflexão também é sobre o lixo, né? Que ela fala uma hora ali no começo, no primeiro dia que tem a greve dos garis, ela fala, né, como o lixo começa, como se acumula rápido, Uhum. e é só o lixo que as pessoas jogam na rua, né? Não é nem o lixo que estava nas lixeiras. E essa noção que é também invisível de certa forma, que é para onde vai o lixo, né? Você joga no Uhum. lixo e você acha que o negócio some, né? E é tipo, ele só é simplesmente movido De um É, lugar para um pro outro outro, né? lugar. Uhum. E Exatamente. tá lá, vai ficar lá por décadas, é aquela história, né, Séculos, em cara? O que alguns os olhos casos. não séculos. veem, o É, o que os O coração olhos. não nariz não sente. cheira, né? O E nariz não também cheira. O isso. chorume, Exatamente. o chorume que tá longe do teu nariz, tu não sente. Exatamente. Meu Deus. Mas eu gostei bastante de você utilizar, tanto como título como na descrição, né? O chorume, né? O estado Hum. mais Condensado. podre. Mais podre do lixo, né? O estado. Quando você pensa em chorume, já te dá um. É o auge do lixo. Tu fica repugnado, É o porque tu maior patamar associa que o a lixo um, pode ao atingir. pior cheiro possível, saca? Sim. E tem pessoas que vivem em meio a chorume, né? Tem Tem. pessoas que não têm condições e vivem nesses aterros, né? Que é outra situação que a gente não enxerga. Eu acho chorume uma palavra muito boa. Eu lembro que tinha uma. Eu não lembro se foi no vestibular que eu fiz ou se foi num daqueles simulados que eram com perguntas de vestibulares passados. E tinha uma pergunta que era o nome do líquido que escorre do lixo. Uhum. E a Nossa. resposta era chorume. Chorume. Uhum. Sim. Muito que bom. Então, partimos para o próximo texto, o próximo trabalho invisível. Cômodo. Bernardo acordou cedo naquela quinta-feira. Tinha uma importante apresentação executiva por vir ainda pela manhã e queria garantir que nada daria errado. Tomou seu café acompanhado de uma torrada morna, vestiu-se com sua roupa executiva mais bem passada, lavou o rosto e ensaiou a apresentação em frente ao espelho. Estava tudo pronto. Chamou um táxi e revisou mentalmente os tópicos que apresentaria mais uma vez, deixando bem claro ao motorista que precisava de silêncio para se concentrar. Ao chegar no auditório marcado para a grande ocasião corporativa, serviu-se de mais uma xícara de café trazida pela copeira. Café esse que deixou-o mais antenado do que nunca. Entre conversas furadas com os grupinhos de sócios que o chefe o arrastava, o tempo passou e era chegada a hora de falar para os mais diversos executivos e autoridades locais.
Bernardo subiu ao palco e recebeu o passador de slides de um jovem rapaz que prontamente desapareceu por trás das cortinas, deixando-o só com o projetor, a apresentação e sua plateia. Havia uma mesa de centro com o microfone que deveria usar, mas no que começou a falar, percebeu que o aparelho não funcionava. O rapaz que havia sumido segundos antes apareceu de imediato para resolver quaisquer que fossem os problemas técnicos do microfone. Com um simples gesto de mão, Bernardo dispensou o garoto, conduzindo a palestra a partir daquele ocorrido. São situações como essa de agora que provam como nosso mercado anda estagnado, oferecendo produtos e serviços que deveriam funcionar com extrema tranquilidade, mas nos deixam na mão nos piores momentos. É com isso em mente que a nossa seguradora busca novos caminhos para aqueles clientes que não podem, em hipótese alguma, serem deixados na mão. Ao fim de sua fala, praticamente gritada, Bernardo foi aplaudido por todos, deixando o palco para dar vez a seu chefe, que agora recebia um novo microfone, entregue por outro jovem rapaz. Ao sentar-se em meio à plateia, ele ainda recebeu um copo d'água de uma mulher cabisbaixa, bebendo todo o seu conteúdo de uma vez só. Antes mesmo que pudesse agradecer, a mulher havia desaparecido. Horas mais tarde, com o auditório praticamente vazio, Bernardo trocou algumas palavras com seu chefe, que elogiou a iniciativa e o improviso do rapaz perante as adversidades da vida, ao que Bernardo simplesmente respondeu com: É preciso sempre estar preparado para situações adversas. Não se pode viver achando que tudo será feito por nós. Ao encerrar a conversa, chamou novamente um táxi para levá-lo até seu apartamento, chegando exatamente ao meio-dia, sendo recepcionado pela figura de uma senhora sorridente. E aí, como foi a apresentação? Ela perguntou. Tudo certo. Tive um problema com o microfone só. A equipe de manutenção me entregou um danificado e tive que falar na base do grito mesmo. Não acredito. Mas são os incompetentes mesmo. Como podem deixar algo tão simples sem funcionar? Mas que bom que deu tudo certo, mesmo assim. Sabe como seu filho é, né? Não tem nada que me atrapalhe para apresentações. Só talvez o seu café de hoje cedo. E tem o meu café? Tava mal passado. Se não fosse um cafezinho que me serviram antes da apresentação, acho que tinha dormido em pé. Desculpa, filho. Talvez eu tenha me apressado para fazer as compras, que vi que faltava carne para almoço e aí eu. Sem problema. Só cuidar da próxima vez. Tá bom. A mãe respondeu cabisbaixa, voltando para a cozinha. O almoço tá quase pronto? Bernardo pediu. O arroz vai demorar mais um pouco, mas pode se acomodar ali na mesa que logo sirvo. Ao sentar-se na mesa, ele respondeu em tom sarcástico. Se tem algo que não vou fazer na minha vida é me acomodar. A gente tem que viver em constante mudança. Tem que se renovar toda hora. Senão, Fica parado no tempo. Eu sei, filho, eu sei. E você sabe como eu tenho orgulho desse seu espírito de mudança. Sei que ainda vai muito longe na vida assim. A mãe respondeu enquanto verificava se o arroz estava no ponto que o filho gostava. É isto. Seria Bernardo o eleitor do Partido Novo? Sim ou claro? Sim, Faltou, ou claro. faltou só o banho gelado de manhã. Muito bom. eu gostei que o Otávio usou de dois trabalhos invisíveis aqui no texto, né? Na verdade. Dois? Não, né? Uns Tá, não, vários. dois eu digo. Sim, mas eu quero dizer assim, duas. Como se diz? Qual que é o termo? Mais de um trabalho, mas dois tipos de profissional. Uhum, Que eu acho que pode ser resumir. Um é o pessoal da manutenção, né? uhum, Do microfone, o que deu água para ele. O pessoal que, enfim, estava cuidando do evento, seja lá qual era a função deles, e do empregada doméstica, que quem está fazendo é a mãe dele, né, no uhum, caso. E não só empregada doméstica, mas também de cozinheira, né? uhum. Que é muito comum na nossa cultura. Hoje em dia eu não sei como é que tá isso, sinceramente, mas quando eu era criança era muito comum a empregada doméstica também fazer o almoço e tal. Então é um Uhum, trabalho múltiplo, né? uhum. Não é apenas limpar a casa. Uhum. É, mas não só. O taxista também entra como trabalho invisível ali. Tem a mulher da água A mulher também, da né? água, né? Eu pensei na Uhum. mulher da A água e copeira. no carinha Uhum. do microfone. Uhum. Mas do táxi, eu não lembro o trecho do táxi. É, deixa é eu que o ver. táxi é só pra fazer. Tanto leva ele pra apresentação. E ele exige que o taxista fique em silêncio pra que ele possa. Tá.
E tanto pra fazer um contraponto com a fala que ele diz pro chefe que não se pode esperar que vão fazer tudo por nós e logo em seguida ele chama um táxi pra levar ele pra casa. Não, Ah, sim. essa aqui Essa parece eu o não meme, o engatei meme na hora o do raciocínio, não. enfim, a hipocrisia gritando aqui, né? Porque ele, tipo, a mãe dele faz tudo, né? Pra ele. Ele Uhum. fica lá sentado bonitinho enquanto ela faz o arroz, passa a roupa dele, tudo. É, Não, ninguém vai é, fazer nada por nós. mas eu quis também trabalhar essa ideia do literalmente invisível, no sentido de, tipo, ele acorda, o café da manhã tá pronto, a roupa tá pronta, Sim. É e a os mãe, duendes, né, e a cara? mãe em Os si não tempos está duendes. lá, né? E tipo, e quando ele vê a mãe dele, enfim, ao meio-dia, ele não tem uma palavra de agradecimento, ele tem uma crítica. É O muito. café tá uma bosta. É muito isso, né? De tipo, aquela pessoa que faz tudo por ti e você não reconhecer o trabalho dela, né? Porque você não reconhece como trabalho. Mas agora, a apresentação executiva dele era um trabalho importante, então tinha que deixar tudo pronto, tinha que deixar tudo certo para que ele pudesse apresentar, né? Então foi mais ou Sim, menos isso. isso do início ficou muito bom mesmo, de estar ali literalmente tudo invisivelmente plantado pra ele, Montado, né? né? Uhum. Não aparece a pessoa, Literalmente trabalho feito. né? Mas isso é bem comum o caso do homem que quando vai morar com uma mulher, é, de repente Pessoal que você casa com uma descobre, né? nova mãe, né? Às Uhum. vezes. É, exatamente, porque a vida toda a mãe faz a coisa e daí quando ele vai morar com uma mulher, de repente se ela não se Não for submete a fazer todo prendada, o trabalho, Uhum. prendada, né? Se ela não se Recatada e do lar. submete, de é, repente o cara descobre que, como assim eu tenho que, sei lá, lavar a louça? Lavar a louça, né? Socorro, como assim? Eu acho que uma coisa também que me inspirou bastante essa semana, eu não sei por que situações, mas eu vi no Twitter alguns comentários de tipo. Coisas absurdas que homens falaram quando ficaram viúvos, por exemplo, né? minha nossa. Tipo, um homem que literalmente emagreceu porque ele não sabia servir a mesa. Depois que a esposa dele Eu faleceu. só sei comer, eu não sei a parte que É, vem antes. exatamente. É, Meu Deus. E é muita coisa que a gente acha Banal. banal, mas alguém tá fazendo esse trabalho, né, cara? Alguém tá fazendo isso e possivelmente não sendo reconhecido em situação. Não só a questão de reconhecimento, né, cara? A questão de divisão do trabalho uma parada muito importante. Como vocês estavam falando antes, né, do homem que se casa com uma nova mãe, né? Uhum, Porque ele não tem essa noção de que o trabalho precisa ser dividido, que precisa de que duas pessoas cuidem de uma casa. sim. E que ele Ah, não seja uma delas, né? e a gente tava aí. mesmo desculpa, pode Não, continuar. pode falar. É só dizer que nesse assunto eu tava ontem, eu tava conversando com umas amigas e elas estavam falando sobre isso do papel da mulher, que agora é basicamente, ok, a mulher tem mais liberdade para trabalhar, né, como, sei lá, 50, 40 anos Uhum, atrás não tinha, mas ela ainda tem, ela tem a liberdade para trabalhar e continuar fazendo o trabalho doméstico, continuar sendo Uhum. mãe em tempo integral, É, tem plena liberdade para ter três trabalhos ao mesmo tempo. ah, você plena faz o quê? liberdade. Ah, eu sou Uhum. dona de casa. Ah, mas e você não trabalha, não? Direitos foram conquistados, mas situações não foram revisadas, né? Não foram Né? revistas, exatamente. A velha questão de que quando a mulher engravida, quando ela dá à luz para uma criança, ela tem meses que ela pode ficar em casa e a empresa permite que o marido fique 7 dias corridos. Hum. A licença Isso agora maternidade, né? tem países que têm uma legislação melhor, assim, mas são Uhum. poucos, né? Tem Que alguns poucos deixam. países que o pai acho que tem tanto tempo quanto a mãe, se eu Eu não me sei que engano. o Brasil tem também, mas a empresa precisa fornecer esse convênio. E a maioria Hum. não fornece, basicamente. Lógico, né? E é isso, né, cara? Não existe um balanço, não existe um equilíbrio, existe só um sempre foi assim e sempre vai ser. Mas aqui eu quis trabalhar bem essa, como o Tots falou ali, esse enfim a hipocrisia, né?
A pessoa que vende esse discurso de ser independente, que vende esse discurso de ser, nunca poder ficar parado para não ser deixado na mão, mas que vive dependendo de bilhões de trabalhos invisíveis sem perceber. Ainda mora com a mãe, Ainda inclusive. mora com a mãe. Aqui eu também não quis deixar claro se ele ainda mora com a mãe ou se ele trouxe a mãe pra morar com ele, né, nesse caso. Não, minha mãe mora comigo. Também tem muito isso da romantização do papel da mãe, né? Uhum. A mãe tá ali pra servir e cuidar do seu filho sobre qualquer situação, né? E ali naquele diálogo final eu quis colocar um pouco que a mãe compra esse discurso, né? Porque ela tem muito orgulho do empreendedor e do grande homem que o filho dela tá se tornando. Mas ele no fim dos dias, no fim do dia, ele é um homem pequeno. Ele é um homem que Um depende. acomodado, né? Um acomodado, Como diz o título. exatamente. É um acomodado que se recusa, né, a assumir essa posição. Então vamos ao próximo cenário empresarial empreendedor aqui Que do é sindicato. Funcionário do mês. Cristina, não esquece que hoje o almoço tem que ser rápido. Faz algo fácil de comer. Gritou Rodrigo às pressas ao sair da porta. Pode ser uma omelete, amor? Com um arrozinho? Melete já enjoei, faz um peixe pra nós. Mas o peixe acabou já. Ele voltou correndo para dentro de casa. Ficou a menos de 15 segundos entre o abrir abrupto da porta e deixar algumas notas sobre a mesa. Então compra lá no Mercadão. Você tem tempo pra isso até eu chegar pro almoço, né? Claro, claro. Ele deu-lhe um beijo na bochecha e saiu por fim. Poucas coisas poderiam ter feito a manhã de Rodrigo melhor. Seu chefe lhe parabenizou pelo mais recente contrato fechado, com direito a tapinha nas costas e um convite para um jantar comemorativo, do qual ele avisou Cristina e pediu para que ela separasse e passasse uma roupa adequada para a ocasião. O Botafogo havia vencido o Fluminense por 2-1 e o escritório todo estava vibrando com a vitória. Tudo também indicava que ele e Cristina conseguiriam fazer a viagem até Búzios para comemorar o 4º ano de noivado. O relógio acusava quase meio-dia. Rodrigo já ia saindo da firma com poucos minutos de antecedência para evitar ao máximo o trânsito infernal que se instalava na cidade naquele horário. Por sorte, havia saído da rua principal minutos antes do tráfego ficar paralisado. O sol brilhava e, apesar do vento fresco, o calor estava de matar. Mas nada disso importava. Rodrigo estava feliz. Chegando na rua de casa, Rodrigo se depara com uma cena insólita. O trânsito costumava ser calmo ali, até mesmo em horário de almoço, mas naquele momento a rua estava interditada. Uma pequena multidão se aglomerava em volta de uma viatura do Corpo de Bombeiros. O burburinho daquele mar de gente tornava impossível ouvir qualquer coisa com clareza. Ao chegar mais perto, atravessando aquele oceano, Rodrigo vê Cristina sendo levada para dentro da viatura em uma maca. Ela o avista de longe e ainda consegue esboçar um sorriso com a cabeça imobilizada. Cristina, o que foi que houve? Ele pergunta ao se aproximar. Me descuidei e uma moto me atropelou voltando do mercado. Ela disse com a voz calma, como se nada fosse. Mas você tá bem? Quebrou alguma coisa? Falaram que era melhor eu não me mexer. Tô bem dolorida. Disse rindo. Vou almoçar. Te vejo no hospital depois do trabalho. Disse e lhe deu um beijo na testa. A viatura saiu e a multidão logo começou a se dissipar. Foi só então que Rodrigo avistou uma sacola com peixes jogada no canto da rua, perto do meio-fio. Foi almoçar em um carrinho de cachorro-quente perto do trabalho. A tarde passou rápido, e ele correu para casa ao fim do expediente. Quase tudo estava em seu devido lugar, exceto o aspirador de pó que se encontrava na sala, fazendo companhia à poeira que se juntava na superfície do chão e dos móveis. Uma panela com arroz cru sentava na mesa da cozinha com vários temperos, já sem frescor, picados numa tábua. No quarto, sua camisa e calças sociais estavam um pouco abarrotados em cima da cama. Rodrigo pegou o celular e ligou para Raquel, amiga de Cristina, pedindo para que ela fosse visitar a mulher no hospital em seu lugar. Disse que tinha um importante jantar de negócios naquela noite e que ela entenderia. Mas era Rodrigo que não entenderia, com surpresa e incredulidade, alguns meses depois, o pedido de separação. Seria Rodrigo um amante do Partido Novo? Sim ou claro? Todo mundo. Mas eu descobri aqui agora, percebi agora que o Otávio foi o único que não ganhou o ponto bônus invisível, que era colocar um carrinho de cachorro-quente no. Não. O ponto bônus secreto, né? Secreto, né? Exatamente.
Essa cultura do carrinho de cachorro-quente. Né? Cara, mas esse aí ganha o prêmio marido do ano, né? Marido do ano. Noivo do ano. Noivo do ano. Noivo do é. ano. Noivo, não, pelo 4º ano seguido. Nossa. Esse detalhe eu achei incrível, comemorando pelo 4º ano. O 4º ano de noivado. noivado. Cara, Ela- que bicho. Que É os bicho. pequenos detalhes que constroem a personalidade. Esse parágrafo da descrição dele Uhum. indo pro trabalho é um retrato muito bem feito, assim, do cidadão. De bem. Caralho. Eu achei bem interessante o primeiro, a primeira leva de diálogo ali entre ele e a noiva. De tipo, ela oferecer um almoço e ele, já enjoei, pode ser, tipo, como se o poder de escolha fosse todo dele, né? Uhum. E, tipo, como ele claramente não tá envolvido nessa parte do trabalho Na doméstico, casa, né? Pois é. porque ela sabe que o peixe acabou, por exemplo. Uhum. O máximo é tipo, pega esse dinheiro, vai lá e compra e faz, você tem tempo, né? Mas aí é que tá, esse detalhe, achei muito bom também o João ter colocado esse detalhe dele deixar o dinheiro sobre a mesa, porque aí é a dominância e é onde acaba a independência da Uhum, mulher, né? Porque exatamente. ela provavelmente, ok, é dona de casa, não tem o poder aquisitivo e ela vira refém Do marido. do Uhum, marido, né? exatamente. O marido que, assim, ó, sinceramente, assim, o prêmio funcionário do mês e marido do ano seria até um bom complemento ao título, porque puta merda, que cara escroto, cara. Que cara escroto, velho. O pior é que é um retrato do homem comum, É, praticamente, né? mas esse parágrafo final ali, tipo, que ele chega e liga pra melhor amiga da noiva pra que ela vá visitar no hospital, porque, com certeza isso vai ser melhor, com certeza ela vai entender eu não ir, porque ele tem algo mais importante pra fazer de trabalho, saca? Sim, mas mesmo quando ele tava falando com ela, né, tipo, Ah, ele ali, ah, tipo, ela ah, na maca, eles levando dele. Ah, então, beleza, você tá bem? Beleza, vou vou almoçar almoçar e então. te Falou? vejo no hospital. O cara nem vai Valeu, falou. junto, né? Sim. Cara, é impressionante, assim, é um retrato, assim, tu fica meio abismado, mas claramente poderia acontecer. Mas vou deixar aqui o meu comentário, que essa cena toda em si, né, do que ocorre, esse ação-reação, me lembrou Do muito... atropelamento dele chegando ali? Me lembrou muito novela também. De tipo, o homem ingrato, o que ele recebe por isso. É Ah, é bem é bem novelesco mesmo. novelesco o que Dá pra ver acontece que com ela em si, de tipo, justo no dia que ele pediu pra ela comprar peixe, ela vai ser atropelada, pra mostrar que ele é um cara merda e tal. Ela só não é 100% novela porque o cara, ele permanece fiel ao personagem dele até o final. Permanece escroto, não tem um pingo de remorso, não tem nada. Ele Mas eu acho que ele é um personagem bem de. Eu acho que é de novela esse cara, Uhum. esse final aí também. Ele de, só não é um dos personagens principais. Tipo, é o ele não é o núcleo personagem. secundário. É o núcleo Claro, o escroto da personagem novela. principal precisa ter alguma qualidade boa, né, cara? E assim, eu não sei até, João, se foi proposital ou se foi. O Mas eu quê? acredito que foi. De tipo, os sinais de afeto que ele dá pra ela nunca são. Tipo, ele deu um beijo na bochecha e saiu. Ele deu um beijo na testa e saiu. Tipo, é o mínimo pra dizer eu te amo, eu me importo, sabe? Sim, sim. É só pra, tipo, ó. Tipo, E posse, né? Também. Tipo, também. É, meio paternalista, né? isso. Beijinho na testa. Eu sempre Exatamente. achei meio estranho. Beijo na testa eu acho meio paternalista, assim, meio estranho. Faz sentido, sim. Eu quero deixar um comentário aqui que eu nunca me senti mais ah, inapropriado, se é que é essa palavra, mas é inapropriado? Ou impróprio? Não sei. Eu nunca me senti tão estranho quanto escrevendo essa parte, falando do Botafogo e do Fluminense, na minha vida. Eu nunca escrevi. Todos os textos que eu escrevi, essa foi a parte que mais
O autor que não se Mas me reconhece senti no estranho. próprio texto. Teve que ir fazer pesquisa sobre. Eu tive que fazer pesquisa, porque, porra, eles estão na mesma. Eles estão da mesma série, cara. Eu nem sei. Histórico do Eu tive que Google. pesquisar. Botafogo e Aqui, Fluminense já é. jogaram um contra o outro? Exato. E eu, Ah, e eu fui é. pesquisar, inclusive, um resultado que já tinha saído. Então, aí fica a trivia desse Olha, o Ah. resultado é real. resultado Oh, real. a única coisa que eu acho que é irreal nesse caso é o escritório inteiro celebrar a vitória do Ah, não, Botafogo. Porque sim, com sim. certeza Mas ia isso, ter isso aí alguém. é liberdade poética e É liberdade criativa, né, poética. Otávio? Dá licença. Com certeza ia ter alguém que ia ficar muito rancoroso. Dá licença. Cara, nessa empresa só contratam um pessoal do Fluminense. Botafoguense. Quer dizer, do pessoal botafoguense. É, é. Mas e como é que foi? Como é que você chegou? Por que que você escolheu no caso, o trabalho doméstico da esposa? Nossa, mas foi um inferno eu decidir uma ideia para esse texto. Eu bolei tanta coisa e nenhuma me levava para um lugar que eu gostava de desenvolver o texto. Ah, eu fui até dar uma lida sobre o trabalho invisível, porque, tipo, é muito difícil, eu pelo menos senti muita dificuldade em encontrar alguma coisa que não tinha sido explorada nos textos. Então, Uhum. e acabei pegando o que já tinha sido explorado, né? De certa forma, que é o trabalho doméstico. Só mudei a forma como ele é mostrado, fazendo a dinâmica dos personagens ser diferente dos textos de vocês, né? E, nossa, foi muito difícil chegar nessa ideia. Eu nem sei se eu lembro as primeiras ideias que eu tive, porque realmente não me agradaram nem um pouquinho. E daí eu fui assim, cogitando, eu relia a proposta, relia os pontos bônus e falei, tá, como é que eu posso desenvolver uma ideia a partir disso? Porque quando é um tema que eu não tenho muito domínio, não tenho muita facilidade, eu faço isso no meu processo. É ler a proposta várias vezes, daí os pontos bônus, e ver se eu consigo emendar isso junto e me surgiu uma ideia dali. E acabei, no fim das contas, pegando essa ideia que surgiu do cara que trabalha, só vive basicamente para o trabalho. Ele tem uma relação com a mulher, mas dá para ver que ela é totalmente, como é que é a palavra? Disfuncional, né? É muito relação de mãe e filho também, né? Aquela história Uhum. do casal que a mulher basicamente é uma mãe pro cara. E do mínimo afeto que ela recebe por isso. E da visível ingratidão dele. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi tentar desenvolver um diálogo com essa proposta. Eu já tinha a ideia de começar com um diálogo envolvendo o almoço, envolvendo a comida, porque é justamente uma tarefa que É lugar quase comum, né? É lugar é comum. lugar comum. Inclusive aqui em casa é assim, sinceramente. A minha irmã faz almoço aqui para nós. Eu ajudo o minimamente que eu consigo, mas é ela que é a responsável, bem dizer. E daí, como eu consegui fechar essa primeira parte do texto, que ficou, eu gostei bastante como ela terminou, eu resolvi seguir essa ideia. E o resto veio. O resto é história. O resto é Então história. quer dizer que a tua parte ajudar é jogar o dinheiro na mesa e falar pra tua irmã vai comprar peixe? Nossa, quem me dera ter a parte do poder aquisitivo. Cara, mas eu achei interessante que desses 3 textos, tipo, abordou-se vou dizer que tem um escopo amplo do trabalho invisível, apesar de tu ter dito que teve bastante dificuldade. O Tots Sim, abordou o trabalho invisível fora de casa, basicamente, sim. né, em partes. Metade da história dele é sobre isso, né, a questão dos garis. Uhum. Mas que tá em todos os E é fora da lugares. casa da protagonista Da também, né? protagonista Que, na também, é. verdade, não. É, 2 em 1. Porque ela provavelmente em casa, se ela fosse Uhum. casada, também ia ter que fazer o trabalho É. de esposa. E o texto Tots agora também me lembrando, me lembrou daquela velha história na época da escravidão explícita e legalizada. Era comum também ter aqueles escravos que, quando conseguiam algum poder aquisitivo, que eles faziam, eles iam lá e compravam escravos. Então é muito esse negócio Sonho do oprimido. o sonho do oprimido, né? Virar o opressor. Mas o meu texto vai diretamente da relação mãe e filho. Claro que aqui ele pega. Em algum momento da vida, tipo, de todo mundo, a gente tem esse trabalho invisível da mãe, principalmente no crescimento, né? No desenvolvimento. Tem toda aquela velha do machismo de que, tipo, as filhas sempre são impostas ao trabalho doméstico muito mais do que os homens.
do que os Muito mais meninos, cobrado, né? né? Pela Ah, sociedade, mas pelos aqui eu peguei círculos. aquele extremo do filho trazer a mãe pra vida dele pra sempre, porque não paga, não precisa pagar tem que tipo dar um teto, mas É não é porque o ele ainda não custo. arranjou uma mulher pra Não substituir a mãe é, dele, né? tanto não arranjou uma mulher pra Exatamente. substituir. Mas, cara, assim, já conheci pessoas que, casadas, levavam a mãe pra morar junto e a mãe Nossa, vivia de aí é empregada. foda. É, cara, mas Puta é isso merda. aí mesmo, sabe? Tipo, isso existe. Isso existe. Sim, claro, Por com mais que certeza a existe. gente aqui na nossa realidade ache surreal, mas tem gente que acha, tipo, super normal e super conveniente. Não, conveniente certamente é. Conveniente é, né? Você ter alguém que deixa tudo pronto na sua vida. Agora, é correto? Aí é uma outra discussão. E tu, João, que traz a questão do noivado, né? Tu traz uma Uhum. situação similar à minha, mas tu traz o lugar mais comum ainda, que é o noivado, né? A questão do marido Que é o limbo do o casamento, né? marido que transforma a esposa, a noiva, nesse caso, em mãe, né? E mãe, empregada doméstica, a dona do lar, né? Mas ela até deu sorte, que ainda era sua noiva, foi mais fácil de vazar. É, mais fácil de vazar. Mas assim, 4 anos, maluco. 4 anos pra vazar dessa. Só, só de noivado, Só né? do noivado. Imagina É, fora o imagina o ano. namoro desses dois. Nossa senhora. Ah, mas é isso, temos um desafio nada invisível. Desafio bem Tá, tá. invisível. Ah, inclusive, mais um comentário Diga. meu sobre a proposta, sobre o desafio e tudo mais. Quando eu lia, trabalho invisível. Essa expressão eu certamente já tinha ouvido, já sabia o que que era, mas assim, eu fiquei tanto tempo sem ter contato com esse assunto, sinceramente, Uhum, que assim, na hora não me veio, o que era literalmente a expressão trabalho invisível. uhum, Eu pensei, beleza, alguma coisa que alguém faz que, tipo, não é notado e tudo mais, mas eu não levei para esse lado social, que tem uhum. todo uma construção social em volta disso, porque teve esse nome, porque como se diz, é uma parte de trabalho meio que específica, né? Tem todo um contexto por volta, geralmente é o trabalho doméstico, ou que justamente lida com esse serviço que ninguém quer fazer, que é alguma coisa de limpeza, né? Como dos garis, Uhum. porque talvez seja mal visto, pode ser visto como degradante, e ninguém quer sujar as mãos, né? No fim das contas. E daí aí que foi um dos momentos que eu tive que partir para leitura para saber o que que eu ia fazer desse desafio, que tipo de texto eu ia fazer. Ele casa muito com o conceito da segunda e terceira jornada de trabalho, que também a segunda jornada de trabalho é o trabalho da casa, no caso, né? Uhum, uhum. Mas a terceira jornada de trabalho é a jornada de criar os filhos, né? Ela é bastante atribuída a isso. Eu lembro que fazem uns anos eu li um texto muito interessante sobre como o fato de você deixar a escolha na mão da mulher tipo, você pedir pra ela se ela precisa de ajuda já é uma forma de você atribuir o trabalho exclusivamente a ela, né? Você precisa de ajuda fazendo isso. Você precisa de ajuda para fazer o almoço? Óbvio que a pessoa precisa de ajuda para fazer o almoço, mas você colocando nesses termos, você colocando como você se oferecendo, a pessoa Tipo, se você sente quer que eu ajude você na sua a função? pessoa se sente muito Exato. mais incomodada em aceitar a sua ajuda e entende aquilo como responsabilidade dela, né? Sim. Sim, porque a ajuda tá dando a entender que é isso, que o trabalho é É dela. por Uhum. padrão pra ela, né? Isso me faz pensar justamente numa dinâmica que aqui na região é muito comum, especialmente, tipo assim, em casais, quando um vai visitar a casa do outro. Geralmente é quando a mulher vai, tipo, almoçar na casa do homem, né? Da família do homem e tudo mais. Que no no grande almoço de domingo, né? Que vai toda a família. Quem que vai lavar a louça? Todas as mulheres vão Da lá lavar a casa. louça, né? E a casa inteira das mulheres. E daí teve uma vez que foi um amigo meu que falou que, não, acho que eu li tipo no Twitter um comentário sobre isso. Alguém falando sobre um casal que, o homem tava falando pra menina, você, ah, tipo, você vai ajudar elas a lavar a louça e tal, porque aqui em casa é assim e tal, e pipipi, papapó. E a menina, assim, achou o cúmulo, porque Uhum. de fato é o cúmulo, né? Tipo, nossa, sou uma visita que você tá me enfiando, me mandando pra lavar a louça porque eu sou uma mulher, é tipo isso? E essa cultura é totalmente comum e aceitável aqui, né, Uhum. cara? E isso é uau. Isso me lembra
eu mencionei outro dia, acho que foi no Pausa pro Café, mas o seriado da Amiga Genial. Uhum. E tem uma cena que que ela já tá casada, né? E o marido dela é um desses bem homem Escrotos. padrão, assim, que não faz nada em casa Uhum. e não. Ele gosta de ter uma esposa que faça o serviço doméstico, por mais que ela seja uma mulher que é tipo, ela é escritora, ela é super inteligente, estudiosa, né? Ela é intelectualmente muito mais inteligente que ele, até. Mas ela faz tudo. E daí eles recebem uma visita, que é um amigo de infância dela, que também é tipo professor. E quando eles acabam de comer, ele pega e vai lavar a louça, né? E o marido dela fala: Não, 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 deixa que ela lava. Daí ele falou: Não, não, eu lavo. Daí ele fala pra ela: Vai, sei lá, vai cuidar das crianças, pode cuidar e deixa que lavo eu. E aí o marido dela fica, tipo, super desconfortável, né? Fica, tipo, lá na mesa e, tipo, o que que eu faço agora? Tipo, ele claramente não sabe como é, tipo, um homem veio na casa dele, humilhou ele na Uhum. frente da esposa, né? E, tipo, mostrou, eu sou melhor que você, eu vou... Esse cara também é bem escroto, mas nessa situação Você provou ele melhor, né? basicamente... esse problema, Você tipo, provou mais ele deixou o consciente, né, outro dessas muito... tarefas, né? Aham. Mas, tipo, ele fez pra deixar o outro Desconfortável. desconfortável, assim, né? Mas é uma cena muito boa, assim. Porque, tipo, ali fica claro que ele sabe, ele... É uma coisa que no dia a dia dele não entra. Ele é, tipo, aquela pessoa... Cresceu assim, né? Na Uhum. casa dele, os pais... A mãe dele que fazia o trabalho e o pai dele ficava de perna pro ar. E pra ele é natural e as coisas continuam assim. De repente vem um cara e faz uma coisa diferente na casa dele, assim. Daí ele fica, uau! É É, engraçado. muito que bem. Então agora vamos para um feedback do ouvinte. Vamos. Nós recebemos já algum tempinho atrás o e-mail do Vander, que foi seguindo o episódio dos NFTs, né, dos textos de fantasias tolkienianas, e ele enviou um, um texto, um livro em construção, no caso de uma aluna Uhum. dele, Uhum. que tem 12 anos, e é um livro de fantasia que se chama Astrid Williams e o Outro Mundo. E já está bem avançado até. Tá bem Não está avançado. Porra! Dá completo pra ver que ainda, tem muito do mundo construído, inclusive, né? mas já tem 11 capítulos, acho, esse no ponto que ele Eu mandou pra não gente. sei, porque essa formatação deixa as páginas bem menores, né? Mas na formatação que nós vimos o arquivo aqui, ele tem mais de 100 páginas já. Uhum, 108. Ele É, tem 12 capítulos. ahn, e assim, claramente o texto já começa bem clássico de fantasia, assim, né, falando sobre reinos e já dando vários conceitos, Amnésia. ah, elemento do o reino do fogo, né, o Uhum. reino da terra, High e fantasy. conta a história, conta a história de uma forma bem fabulesca, né? Uhum. E é basicamente a história de uma menina, que é a Astrid, ah, que ela é encontrada por Um cão? basicamente um rei, né? Um serviçal, um cão É um que cão? mas basicamente O rei. Sim. Uhum. do serviçal do rei, né? E ela é levada para o castelo e a princípio cuidam dela e ela acorda, e ela tem amnésia e ela tem uma doninha, né? Ela e uma doninha que é o Uhum. bicho dela. E ela só lembra do nome dela e da doninha. E ela faz E ela amizade começa ali a com. conviver Ela faz amizade com a com filha do rei, Kendra. né? Ela vai pro quarto da filha do rei, ela fica muito impressionada, né? De repente ela tá ali no meio de muita riqueza, né? De muita Uhum. ostentação. Ahn, e uma coisa que eu queria. Primeiro, sim, para 12 anos, eu acho que ela escreve super bem. Sim, Ele sim, não sim, disse o sim. nome dela, Uhum. o nome da autora, né? Uhum. Mas ela tem, tipo, super vocabulário, assim, Sim. achei incrível. E muito, Ah, muita, tipo, muita, como que eu posso dizer, propriedade do que ela tá escrevendo, assim. Você vê que ela tem aquela história em mente, ela tem aqueles conceitos, Sim, aquele sim. mundo construído em mente e ali ela só tá aplicando, né? Uhum. uhum. Mas uma coisa que eu achei muito interessante e que lembrou das primeiras histórias que eu escrevi Idem. é que assim, ela escreve o narrador onisciente, né, em terceira pessoa. Uhum.
E, e no primeiro e segundo capítulo, a Astrid, que é a personagem principal, ainda não entrou na história, ela tá inconsciente. Acho que é só no terceiro em que ela. Ela No começa a terceiro falar. Aham, ou no final do segundo que ela acorda. aham, Quando ela acorda, ela fala em primeira pessoa. exatamente. Então você tem essa mudança entre o narrador onisciente e a narradora em primeira pessoa quando a Astrid fala. Eu. E isso é muito o escritor se colocando como um personagem ativo da história, né? Uhum. Uhum. E eu logo lembrei que a primeira história que eu fui escrever era tipo Super Campeões, né? Era sobre futebol e eu era um dos personagens. E eu não lembro se eu coloquei assim em primeira ou terceira pessoa, mas me lembrou muito essa autoinserção Uhum. bem distinta, né? Sim. E é comum, né? Tipo, é algo que causa uma estranheza pra nós, mas faz sentido dentro do que ela quer escrever dentro dessa história, né? Uhum. Dentro da personagem, a narrativa que ela quer construir. E é uma narrativa bem fantástica, tudo é, é bem apresentado, os conceitos, né? Como vocês estavam falando, o reino Angra, o reino Demetrius, o reino de fogo. Aí ela acorda sem memória. Eu gostei muito do uso desse artifício, né? A personagem que acorda no mundo de fantasia sem memória. Portanto, o mundo de fantasia precisa ser apresentado pro leitor, né? Achei É muito. as tropes de É, exposição, né? mas é muito Clássico, né? perspicaz, é muito perspicaz. Eu achei muito legalzinho. Mas, Eu. mas então, mas ao mesmo tempo, quando ela fala sobre o mundo no começo, é o narrador É a onisciente que narradora fala. onisciente falando, Sim. né? Exatamente. Isso é interessante. Esse conceito da Doninha, que eles. Até deixa eu ver como que eles chamam aqui. Mas é como se fosse o guardião dela, né? Isso, tipo Hum. um animal. É, uma, Aquela a fantasia do animal é vinculado a muito você, né? a bússola de ouro, né? Não sei Isso, se exatamente, vocês exatamente. Eu pensei bem conhecem. nisso. Inclusive, o animal Uhum. da menina é uma doninha, se não me engano, né? É, Ou é, um. Como é que é e o nome daquele depois vira o bicho em urso da inglês? Coca-Cola, sim. É. Mas, cara, eu lembrei Inclusive, na esse, hora. esse negócio da bússola dourada é um dos que tem o nome em inglês, é His Dark Materials, uma É, coisa assim, isso aí. né? É que a série é His Dark Materials, e daí o primeiro A bússola livro é tipo é o A primeiro Bússola livro. de Ouro. Ah, Só que de Eu nunca, ouro. daí eu o nunca li. filme, o filme fez só o nome do primeiro livro, né? É, ele Pois eu foi. nunca cheguei a ler esses livros, eu também não vi o filme, mas eu lembro que uma vez eu vi alguém num podcast falar muito bem, a série de His Dark Materials, e ele falava, mas não falava muito especificamente, só Uhum. falava que era super incrível e tal. E daí eu fui procurar o que que era, deu, é a Bússola de Ouro, isso só Uhum. falou, eu achei que fosse uma outra coisa. Eu sei que agora virou série também, o His Dark Materials, e acho que Ah, até encerrou já a série. interessante. Mas voltando Mas, aqui. hum, Não, eu concordo com o Tots, tipo. Poxa, se com 12 anos eu escrevesse assim, hoje eu tava escrevendo muito Sim. melhor. Vou falar bem uhum. a Pois é. verdade. E continuasse escrevendo, né? É Então. fantástico que alguém já tão cedo escreva 100 não só, páginas! não só bem, assim como escreva tanto, né? Sim. Sim. Mas eu até tava conversando em off com a minha namorada. A gente recebeu um texto ali, pô, de uma menina de 12 anos, tem 100 páginas. E ela falou: Poxa, se eu tivesse 12 anos e gostasse de escrever, eu realmente também super escreveria 100 páginas, porque você tem mais tempo, né? Você tem mais imaginação, tem mais tudo, Tem basicamente. mais Uhum. tudo, exato. Conforme você cresce, você pode até escrever melhor, mas o teu tempo é bem mais comprometido. E eu acho que ela Inclusive, também. Vou falar. dizer que esse texto me lembrou também o jogo que eu joguei recentemente, que é o Lost Words Beyond the Page, Uhum. que é sobre uma menina escritora que escreve sobre fantasia e ela tá passando por um momento de luto, assim, porque a avó dela tá muito doente e ela Uhum. começa a fazer um texto de fantasia que é uma autoinserção, Uhum. é, basicamente tipo, para ter coragem de lidar com a vida real dela, ela cria essa personagem que tem poderes e tem tipo uma anciã que é meio que a representação da avó dela, Uhum. passa tipo poderes para ela e então ela vai, o jogo basicamente fica alternando entre o mundo real, que é basicamente um diário, e o mundo fantástico, que é o que ela escreve, a história que ela escreve, que é essa menina perseguindo um dragão, né? Uhum. E o dragão é tipo uma alegoria pros medos, né, Medos da, dela. Uhum. da Aham. personagem. Eu E me gostei lembrou bastante. muito esse tom fabulesco e fantástico desse texto aqui.
Eu não li inteiro esse texto, são 100 páginas. Eu li 3 capítulos. E eu li li a mesma quantidade que o João, mas eu pretendo continuar lendo porque ele é muito divertidinho, ele é bem nostálgico em E é alguns bem rápida a aspectos, é bem leitura rápido a também, né? leitura, É leve, né? é leve, é bem nostálgico, né? Como o Tots falou que teve lembranças lendo, também lembrei de quando eu escrevia quando eu era mais novo. E assim, nossa palavra aqui de incentivo é continue escrevendo. Ah, sempre, sempre. Continue escrevendo. Eu não sei se a história aqui tá acabada ou se ela tá pela metade ainda. Aqui Não ela não tá termina, terminado né? aqui. É. Eu olhei o final lá e ela Uhum. claramente tem continuação. Então, continue escrevendo, escreva sobre fantasia, escreva sobre coisas que você gosta, mas o mais importante de tudo, escreva, né? Independente do que você for escrever, escreva. Uhum, Essa é a regra dourada para quem tá começando e uhum, tá interessado na área. E algo que eu pensei lendo o texto foi o quanto eu me vi quando eu comecei a escrever, como o Tots falou Uhum. também. Porque primeiro é bem a minha área de escrita, fantasia, é o que eu gosto, foi o que eu comecei a escrever. E eu Acho que acho que é todos meio que nós quase, né, aqui foi. eu acho que é um tema até recorrente, assim, Eu comecei porque com futebol, cara. Fui pra Futebol fantasia fantástico, depois. futebol eu falo um fantástico. pouquinho na parte da fantasia, mas talvez seja um tema recorrente, talvez devido às inspirações, que talvez possam ser as mesmas, que assim, usar o misticismo dos elementos como para criar estereótipo de nações e coisas assim, conflitantes e tal. É muito coisa que nós vemos em desenho, né? Eu vi Uhum, muito isso em Avatar, que sim. é claramente as 4 nações dos elementos. Um jogo bem antigo é Lords of Magic, que eu joguei na infância, que é incrível. Ele tá datado hoje em dia, mas a parte fantástica dele é incrível. Ele é muito rico nisso, nessa mitologia. Então dá para ver bem, e eu me identifiquei e me senti muito inserido nessa história, porque é coisa que veria facilmente escrevendo esse tipo de história, ou essa história com essa idade, sabe? Eu não lembro se foi com 12 anos que eu escrevi um draft, um rascunho de uma história bem parecida com essa, assim, mas foi basicamente nessa idade, foi nessa idade da escola e tal. E a sugestão que eu dou também é, de fato, continue escrevendo. Eu parei por um tempo naquela época, não lembro por quê, e fui retomar um pouco mais a sério só, assim, meio que entrando na faculdade e a cabeça muda, assim. Uhum. Você não vai, assim, perder esse veio de escritor ou escritora, mas se você continuar desenvolvendo, você vai chegar nessa idade com muito mais experiência e avanço nessa área. Então, muito mais Muito mais desenvolvido, qualidade de né? escrita, assim, sabe? Muita mais qualidade. E você vai pegar um dia esse texto, eu tô falando diretamente com a autora, né, nesse momento, né? Vai pegar um dia esse texto e você vai ler, e você vai. Talvez você não goste do que você vai ler daqui a alguns anos, sendo sincero, porque você vai ver que a tua escrita vai evoluir muito. Mas você vai perceber que você não vai ter chegado onde você chegou sem ter escrito isso, sabe? Então Certamente. é algum não, né? Alguns degraus, alguns passos e degraus a serem galgados, que vão fazer muita diferença lá na frente. Parabéns por escrever muito, muito mesmo. E tem a questão de qualidade e a quantidade, e eu achava muito difícil escrever em quantidade nessa época, tanto que eu acho que até comentei num episódio nosso, que talvez tenha sido sobre o Awakener, que quando eu era mais novo e era interessado em escrever, eu queria muito escrever uma história épica grande, porque quando a gente pensa em Uhum. fantasia, pelo menos eu Gigante, pensava naquela é. idade, você pensava que tamanho era equivalente de qualidade, porque você vê Senhor dos Anéis, Sim, um filme de 3 horas, então você quer muito escrever uma história longa, porque você acha que ela vai ser automaticamente boa por tamanho, e isso é já muito longe começa a da pensar que tem verdade. que ter 7 volumes, né? Uhum. Já vou pensar Porque numa toma, trilogia, toma. E numa tem que ter coleção uma de 10 spin-off, uma livros, subsaga e sobre é, isso. É, isso aí. isso não é um requisito necessário. Mas é claro Muito que. longe disso. Mas claro que não, o fato de ser uma história grande também não vai ser uma história ruim. Nós aqui reiteramos então o nosso parabéns à autora e o nosso muito obrigado ao Vander por Uhum, compartilhar essa história conosco, né? Sim, e que mande quando tiver pronta. É, quando estiver exato, exato. pronto. Uhum, Uhum. exatamente. Então agora vamos ao desafio da próxima semana, quinzena, mês, Do próximo desafio trimestre. mesmo, só apenas. Pois é, a gente ficou praticamente entre a publicação, pelo menos, Ok. dos últimos 2 episódios. Não esse, né? O dos últimos 2 foi um mês, mais de um mês. Uhum, sem Foi. escrever um desafio.
Férias forçadas. Férias forçadas. E frustradas. Mas sim, diga-nos, senhor João, qual é o Próximo. desafio? Desafio 42. Escreva uma história cujo tema central é uma comida típica. Pontos bônus. A comida não é brasileira. A comida é algodão doce. A comida não é comum ou é exótica na nossa cultura. De onde que o algodão doce é típico? Justo. Do Na parque verdade, de não é diversão? típico de cultura, mas é típico de local, tipo circo, Ah, ok. esse tipo de Sim, coisa. sim. Só lembro da Boa, buzininha. boa. Só lembro da Tava buzininha. buzinando aqui agora, inclusive, por isso que eu coloquei ele como ponto bônus. Cara, Muito eu recentemente teve. Quando tava. Ai, Aqui ai, foi no ai. final do ano, eles fazem aqueles mercadinhos de Natal. Uhum. Dei no shopping eu tinha ido comprar uma coisa. E daí tava. Eles estavam dando de graça Algodão doce. algodão doce. Cara, eu peguei um, por quê, cara? Aquele negócio tipo gigante, assim. Gigantesco. Eu peguei, comi um negocinho e já não aguentava mais. Impossível, impossível. Fica na memória o quão bom era. É. A criança, né? A criança é açúcar só. Mas então tá, então o próximo a gente Full tem que açúcar. gravar comendo. Fazer jus ao desafio. Mas muito que bem. E você, caro ouvinte, se tem alguma sugestão, comentário ou qualquer coisa que queira nos dizer referente a esse episódio, outros textos que queira enviar referente a esse desafio, ou textos próprios, como foi o caso da aluna do Vander, você pode entrar em contato pelo e-mail sindicatodosescritores@gmail.com ou entrar em contato conosco pelas redes sociais Twitter ou Instagram no @Sindicato dos Escritores. E também deixar um comentário no nosso blog em sindicatodosescritores.wordpress.com. Também estamos no YouTube, no canal Sindicato dos Escritores. E é isso para essa semana, meus caros. Um trabalho invisível bem feito. Para quem ouve pelo podcast, nós realmente estamos invisíveis, né? Estamos só pela voz ali. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, pessoal. Até mais. Tá.